E com essa chuva, né? Você preferiu falar pouco, né? Então vamos lá, vamos ouvi-lo com carinho. Você vai falar sobre Falar sobre os falsos profetas. os falsos profetas. Que eu trouxe. Escolhi uma apresentação pequena. Eu olhei lá quando você me falou, falei, eu escolhi a minha nota. E ela tem que. Senão demora muito. É, sim. Ué, Você não, quer? não. Você quer que me pular de cá? Não, vai passar, vai passar. Agora tá. Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Foi tão difícil chegar, a gente tem que aproveitar, né? Nossa Senhora, eu também, para mim foi Esse difícil. turno está todo parado. O túnel até que não estava lá para fora, para ter laranjeiras, estava calmo. Tudo bem, chegamos. Chegamos. Vamos nos instruir e divertir, não é isso? Então, vamos lá. Por que esse tema, né? Esse tema normalmente os temas que eu tenho trazido aqui é muito pedido da rádio, né? Porque a gente, com o programa da rádio, tem um monte de palestra e para diversas casas espíritas, casas que não tem quase estudo. Tem muitas casas que a Sara conhece bem, que é só fenômeno, né? Muitas casas provenientes de religião afrodescendente, né? De Umbanda, Candomblé, que aí começa a entrar no mundo do espiritismo, pelo menos uma vez por semana já tem o Evangelho, já tem o Livro dos Espíritos, já tem um estudo, né? É o futuro, né? O futuro que Emmanuel disse, né? Que todas as religiões vão se converter em uma única religião. Algumas conhecem bem o plano espiritual, conhecem bem a mediunidade, sabem fazer os trabalhos mediúnicos, né? De manipulação de fluidos, de cura, etc. E outras conhecem o cristianismo, Claro. as igrejas evangélicas, as igrejas católicas. 70%, nós tivemos uma pesquisa na rádio, né? 70% dos nossos ouvintes não são espíritas. Olha que coisa louca. Os que participam mais, que fazem as perguntas e estão no dia a dia, são espíritas. São os 30%. Os outros 70% são pessoas que perderam alguém, têm uma doença grave, tiveram alguma premonição, algum sonho, ou têm uma religião que faz ou revelação, que algumas igrejas evangélicas fazem revelação, tem a mediunidade dentro da igreja, mas não tratam da forma que nós tratamos, né? Ou trabalham com a mediunidade da Umbanda e do Candomblé, né? Nas giras, naquele trabalho, etc. Então, a gente vai preparando as apresentações de acordo com os temas que são mais... E nós vivenciamos isso no Espiritismo, imagina nas outras religiões de falsos profetas. A gente abre hoje o espiritismo, eu acho curioso, né? A quantidade de crítico espírita que tem sobre tudo que está acontecendo é muito maior do que os cristãos hoje. Mas Todo é que o mundo espírita tem essa coisa de querer saber, né? De argumentar, de perguntar. está sempre um falando do outro, e a fofoca espírita, e quem é, o que não é, o que tem que acontecer, eu acho curioso. Desperta a curiosidade, né? É, Chamam para o lado de cá porque a pessoa fica... fora as discussões ideológicas, né? Quem são os espíritas de esquerda, os espíritas de direita, isso então. Aqui tem também, não? Não, né? Mas tem muita casa dividida. Terças e quintas é só reunião da esquerda. Segunda, quarta e sexta da direita. E final de semana, pau quebra. É mesmo, cara. Tem muita casa. O espiritismo ampliou no Rio de Janeiro, no Brasil, porque muita gente teve dissidência de cada espírito. Então, imagina como é que não está o mundo, né? Fora do espiritismo. Que as coisas são mais, né? Aqui ainda a gente tem a Primeiro base porque é no Sermão proibido da falar de Montanha, religião, religião é de política, né? de política, aliás, desculpa. Ah, já avisaram antes? Você não acha que foi uma coisa que já Mas eu foi... já tinha, há muitos anos atrás, política aqui não se fala. Mas tem muita casa dividida, muita gente, dissidência desde, né, 2018 para cá, por causa da política. E a gente, na rádio, tem muita pergunta, né? Falou sobre aborto, é a esquerda. Falou sobre armamento, né, ou pena de morte, é a direita. E nós, espíritas, temos que ter nossas posições, que eu sempre falo. Você senta numa mesa mediúnica há 20 anos, 25 anos. Quantas pessoas que você conhece, quantos espíritos foram ali sofrendo porque tiraram filhos, ou porque abriram mão de maternidade ou de paternidade? Milhares. Eu não conheço nenhum que tenha ido lá arrependido por ter tido filho. Então, a gente tem que começar, e a mesma coisa sobre armas, sobre pena de morte. A gente tem que falar a verdade, doa quem doer. Normalmente, isso não agrada a ninguém, né? Nós não estamos aqui para agradar, né? Nosso dizer tem que ser sim, sim, ou
E seguir Kardec, né? Não, seguir Kardec e Jesus. Então, não tem jeito. Tem que aguentar. Discussões, as opiniões, né? Todo mundo tem argumento para todos os lados e para todos os temas que são polêmicos, né? São equações com muitas variáveis. E nós temos uma variável, que é a reencarnação. E nem todas essas religiões tratam ela, né? Os católicos e evangélicos não aceitam. E os umbandistas e candomblistas, eles não entram na essência. Eles não estudam na essência. Eles sabem, até tem uma crença, mas não entendem como é que funciona, o que é uma programação reencarnatória, o que determinada coisa acontece, né? Então é difícil você colocar uma variável tão importante em qualquer discussão, que é a reencarnação, com pessoas que não são espíritas estudiosos, né? Imagina, então, você discutir com 70% dos seus ouvintes, cento e poucas mil pessoas, que não entendem a reencarnação, né? Talvez até acreditem, mas não entendem na nossa essência. E quando a gente vai falar sobre os falsos profetas, eu acho que a base dessa discussão tem que ser nas respostas que são dadas de acordo com o que cada um prega. Então, o que Jesus falou? Haverá falsos cristos e falsos profetas. Isso, quando ele nos trouxe essa passagem, esse ensinamento, né, que está em Mateus, nós estávamos terminando a nossa fase de planeta primitivo, né? 1000 anos depois disso aqui, nós nos tornávamos um planeta de provas e expiações. Então, foi um momento já de transição complicado. Imagina agora. Você entra na internet, é um mundo inteiro tendo a explicação e a cura para tudo que está acontecendo. Todo mundo tem uma explicação. Todas as religiões têm uma explicação. E o que Jesus diz para a gente conhecer, para a gente entender? Toma cuidado com os falsos profetas, que vêm ter convosco cobertos de pele de ovelha e que por dentro são lobos rapazes. Conhecê-lo-eis pelos seus frutos. Então, qual é o fruto? Né? Quando a gente vai criticar um Divaldo Franco, tem gente que critica Chico hoje em dia, quais são os frutos dessas pessoas? Né? Qualquer pessoa que a gente vai... fora da... Qualquer crítica ou qualquer nova liderança que surja, o mais importante é a gente ver que fruto eles estão dando. Quantas pessoas estão sendo salvas? Quem ele está acalmando? Qual é o bem que ele está trazendo? Qual é a caridade envolvida? Qual é a indulgência? Ele fala de paz? Ele fala de violência? Né? Nós vamos perder mais gente seguindo essa liderança. Então, todas essas lideranças, Jesus já deu um conselho. Olha o fruto. Qual é o fruto dessa árvore? É o fruto, a gente vai conhecer a árvore. Então, ele vai. Podem colher-se uvas nos espinheiros ou figos nas sarças? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus, e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-la-eis. Então, sempre que nós virmos, né, alguma liderança, alguma discussão, alguma crítica sobre um lado ou outro, principalmente quando a gente fala do aspecto religioso, qual é o fruto? Do que está saindo dali? São guerras, são mortes, são doenças, são dissensões, são divisões? Então, não são bons frutos. A base da nossa vida no planeta Terra é a reencarnação. Então, o que é o mais importante para cada um dos espíritos que estão aqui encarnados? Ficar o máximo de tempo possível na carne. Quanto mais tempo nós conseguirmos ficar e mantermos o maior número de espíritos encarnados, melhor para a evolução do planeta. É essa a essência do planeta. Provas e expiações. Encarnar e ficar o máximo de tempo possível. Ah, Hernan, você é contra ou a favor da eutanásia? Eu sou a favor da vida. Ah, mas tem muito sofrimento, tem pessoas que perdem a dignidade. A gente visita pessoas que você fica, mas infelizmente, o mais importante para aquele espírito é ele estar vivo. Alguns segundos, minutos a mais na carne podem fazer muita diferença para aquele espírito, para o retorno do plano espiritual. E a gente via isso nas obras de André Luiz. Então, no fundo, quando a gente fala de Deus, e quando Jesus faz uma avaliação de tudo que está acontecendo aqui, eu acho que a avaliação é muito científica.
Ele sabe que todo mundo que está sofrendo vai parar de sofrer. Ele sabe que todos os espíritos que são ignorantes um dia vão ter o conhecimento. É uma questão de tempo. Só que para isso acontecer mais rápido, para esse sofrimento passar mais rápido, para esse conhecimento vir mais rápido, para as coisas estarem melhor, nós precisamos passar pela condição de encarnado, de tempos e tempos. E toda vez que tiver nessa condição, se a lei de causa e efeito permitir, nós temos que prevalecer na carne, permanecer o máximo de tempo possível. Então, todas as questões de liderança política, religiosa, passam por vida. Primeiro ponto é, o que isso traz de vida? Ah, não, isso traz morte. Então, não adianta, não vai atender o plano espiritual. Você, olhando cientificamente falando, do lado de lá, o máximo de tempo possível na carne, são os completistas, que é o tempo que você previu para ficar e conseguiu ficar, é o melhor para o plano espiritual e é o sempre que ele vai buscar. Por que que a gente tem que sempre voltar para o início para tirar qualquer dúvida sobre o que é certo ou o que é errado, ou sobre qual é o fruto que cada árvore dá? Isso são temas polêmicos. Tem pessoas que não têm condição de ter o filho de maneira nenhuma. Vai piorar muito a vida dela, né? É às vezes um ser indesejado, às vezes um fruto de um crime. E aí, como é que você vai divulgar isso? As leis já dão algumas condições, mas olhando pelo plano espiritual, o plano espiritual vai sempre falar: era um karma, as condições aconteceram, e se esse ser continuar, para nós que precisamos evoluir, que queremos que eles evoluam, que eles cresçam, é melhor que ele fique e não seja abortado. Entende o ponto que eu... Então é complexa essa discussão, porque todo mundo tem, filosoficamente, moralmente, um argumento. Muitas vezes para acabar com a vida. Você acha que Jerusalém, Israel não tem um argumento para atacar lá o Hamas, por tudo que aconteceu? Você acha que as penas de morte aplicadas nos Estados Unidos não tem motivo? É óbvio que tem. Mas olhando pelo plano espiritual, é ruim que isso aconteça. Inclusive os crimes. Por quê? Jesus, o plano espiritual, ele não quer que as pessoas desencarnem por acidentes, por assassinatos, etc. Só que tem uma lei de causa e efeito que marca o perispírito da pessoa de tal forma que é inevitável que aquilo aconteça. Está acima dele. Tanto que ele dizia, quando chegar o momento, não adianta dizer que me conhecia e que sentou comigo e comeu comigo. Não adianta. Tem que seguir as leis. É aquilo que eu digo, porque eu não consigo passar por cima delas. Nem ele consegue passar por cima da lei de Deus. Existe um livro do Mileco que é muito interessante, que é Ecos de São Bartolomeu. Vocês já leram? Esse livro é interessantíssimo. É sobre uma família aqui do Rio de Janeiro, que era amiga do Chico Xavier, que conhecia ele, e que todos eles estavam muito marcados por uma situação que aconteceu, né, na noite de São Bartolomeu, na França, em que foi convidado os protestantes para uma festa de casamento da rainha Margot com um huguenote, né, que era um dos príncipes lá do interior da França, que era a ideia de unificar a França, que ela estava dividida entre católicos e protestantes, luteranos, né? Então estava o país dividido e eles tiveram a bendita ideia de casar a rainha com o líder religioso deles, que era um príncipe lá do interior. E eles foram convidados, fizeram uma festa, e no meio da festa há uma dissensão, né? Uma briga entre eles, e se eu não me engano, são 4.000 mortos dentro dessa festa. Foi uma maior matança, né? Ao ponto de, no livro, dizer... Tem muitos filmes sobre isso, tem muita história sobre isso, mas no livro dizia que o rio ficou vermelho de sangue, tantas pessoas que morreram. E Chico estava lá. E muitos espíritas famosos trabalharam junto com Chico Xavier, que estavam encarnados no final do século XIX e século XX, participaram dessa matança de São Bartolomeu, participaram de alguma forma em tudo que aconteceu. Essa família, que o Chico conhecia, tinha muitas marcas por terem matado pessoas lá. Então, os filhos dessa mulher vinham morrendo de forma absurda, assim, né? Crimes, assassinatos, acidentes, porque eles tinham as marcas muito fortes. E é interessante que uma dessas filhas, Esmeralda Bittencourt. de tanto pedir, né, ao plano espiritual e ao Chico para que ela não continuasse perdendo filhos dessa forma, Bezerra vem pessoalmente para tentar impedir que acontecesse uma daquelas
lei de causa e efeito. E ela, para você ver, então o plano espiritual, ele veio para tentar que ela se arrependesse ou ela mudasse a condição dela como espírito para ela não passar pelo acidente, pela dor, porque ia magoar mais a mãe dela, que já tinha perdido outros filhos. E eles entram em prece, né? Aparentemente aqui no centro da cidade, e atrás da mulher que estava previsto acontecer naquela tarde, naquela manhã, esse acidente, que era um atropelamento, de um bonde, né? E aí ela vai, e eles atrás, né? E Bezerra junto, olha o nível espiritual que foi, né? Alocado para tentar, né? Impedir que acontecesse. E eles tinham esperança, rezando por ela, o plano espiritual rezando, que ela não desse o derradeiro passo nesse. Então, é como se fosse uma bala perdida vindo, que ia passar aqui, e eu sei, e eu não passo. Por quê? Porque a dor dela, a culpa dela era tão grande que ela não conseguiu vencer. E no momento exato ela dá o derradeiro passo, né? E aí ela é atropelada pela lotação, que eles chamavam, né? O bonde, e desencarna. Então aquilo ali mostra para nós espíritas que nada está determinado e que vai acontecer daquela forma realmente. Mas algumas leis são tão fortes pelo que você quer que aconteça, da forma que você quer pagar pelo débito que você teve e o que vai acontecer, que depende muito de você para não estar naquela ocasião, naquele momento, naquele lugar, ou não dar o derradeiro passo sobre isso. Eu vi uma história também espírita, contando um caso de uma pessoa, um japonês, que ele sobreviveu às duas bombas nucleares, de Hiroshima e Nagasaki. As duas, ele estava, a primeira foi Hiroshima, ele estava em Hiroshima, a 6 quilômetros, e cai a bomba, explode, destrói tudo, ele não entende o que aconteceu, só que ele não morava, ele morava em Nagasaki. E ele consegue se livrar. E ele vai para Nagasaki, estava no escritório dele, e cai a bomba de novo, e ele não estava no lugar exato e sofre de novo. E morreu com 92 anos, está na internet. E aí o plano espiritual falando, cara, olha, né, ele, de alguma forma, conseguiu se perdoar, né, ou fazer uma condição que ele não precisava desencarnar. Então, no fundo, essas leis, elas estão ligadas a leis kármicas, cósmicas, universais. É a física quântica comprovando isso, que os elementos, quando eles estão emaranhados, você pode estar no outro lado do universo, em outra galáxia. Se eles estiverem emaranhados, o que você sente aqui, faz aqui, imediatamente, não tem nem tempo para isso. São dobras que modificam a condição lá desse elemento, dessa partícula subatômica. Então, a gente não conhece a força dessa lei. Quando Deus escreveu essa lei, fisicamente, matematicamente, ele criou condições que nem Jesus, nem Bezerra, nem todos juntos conseguem modificar muitas vezes. Depende do quê? Seu perdão. Por isso que Jesus dizia, com a mesma intensidade que você julgar o outro, você vai ser... Se você se revolta muito com alguma coisa que aconteceu com alguém e você diz, eu só perdoo se ele morrer, que é a pena de morte, ou ele matou, ele estuprou, não, para ele só a pena de morte. E se você já fez aquilo no passado, o que você está dizendo para você mesmo? Eu só vou me perdoar o quê? Quando eu der o derradeiro passo e for atropelado pelo bonde. Então, Deus, ele criou leis muito corretas, muito justas. Da forma que você julga, você vai ser por quem? Por você. Só dependia dela não morrer naquele minuto. E se você perguntasse para ela, como perguntar para qualquer um aqui, nós diríamos, nós não queremos morrer. Quem em sã consciência vai dizer, não, só um suicida? Né? Perguntar se ela, você quer morrer atropelado hoje, não sabe, tá maluco? Mas ela queria. Inconscientemente, ela estava dizendo, eu só vou me perdoar pela matança lá se eu morrer também. Olha que coisa louca, né? Como é que são as leis. Então, por isso que julgar aborto, eutanásia, pena de morte, tudo isso só com as condições humanas, filosóficas, é um perigo inacreditável. Mas quando a gente chega no plano espiritual, isso muda muito. A gente começa a entender na energia o que é a diferença. Ah, meu pai estava lá internado, prestes a morrer, perdeu dignidade, eu fui lá e cortei os aparelhos. Tinha uns 3 meses de vida, eu não sabia. Ele precisava ter.
Tinham coisas que estavam precisando sair do corpo físico e ir para o plano espiritual, né? No perispírito dele, através do cordão de prata, e vice-versa. Aí eu chego no plano espiritual e está ele lá com a marca horrível. E aí ele fala, poxa, por 3 meses eu não estaria livre e feliz. É assim. E aí o que que você faz? Como é que você resolve isso? Vamos encarnar rápido, vamos ter um filho, porque ele vai durar quanto tempo para tirar aquelas marcas? Os 3 meses que faltavam. E aí o que acontece com a família? Perdi uma criança em 3 meses. Como é que a gente vai explicar isso? Como é que você explica isso para alguém? Aí você chega, Jesus, que justiça é essa? Perdi um neném de 3 meses. A única forma de você entender o que é? Vamos voltar para você ver o que que você fez. Aquela eutanásia que parecia a coisa mais certa do mundo, está gerando uma condição hoje que parece a coisa mais revoltante do mundo, que é perder uma criança de 3 meses. Então, essa lei ela é muito complexa, mas ela é muito correta. Jesus dizia, nem um tio, nem uma vírgula vai passar. Então, se nós não compreendermos bem ela e seguirmos o que está lá nos livros, no Pentateuco, no Evangelho, nós vamos achar que estamos acertando, mas estamos cometendo erros absurdos. Porque, no fundo, o que vale no final é a ciência. O que vale são essas moléculas, essas partículas. Nós somos o quê? A essência criadora de tudo, causa primária de todas as coisas, inteligência suprema. Deus. Isso é a base de todo o universo. James Webb está mostrando. Tem galáxias que nós achávamos que não era nem para estar começando há 13 bilhões de anos atrás, por causa do Big Bang, e já existia muito antes disso, já estavam lá. E aí o pessoal está chegando perto que tem que ter um arquiteto para isso. Alguém criou, ou a gente está vendo coisas que não são reais. É só para a nossa evolução. Essa essência que existe em todo o universo, e vamos virar nós aqui, no início ela não é nada. É só uma potência. É só uma capacidade de um dia gerar inteligência. Mas ela está lá parada no universo. Inclusive aqui do nosso lado. E o princípio material, que nós chamamos de fluido cósmico universal, e a ciência está chegando perto através das partículas subatômicas, dos bósons, né, dos quântum, chegando perto do que é esse princípio material, que a gente nem sabe se é matéria no início ou ondas de energia que vão sendo convertidas, aglutinadas, para um dia se tornar matéria. Fótons são matérias, né? Esse princípio espiritual vai virar o espírito, que somos nós, inteligência, criados à imagem e semelhança de Deus, né? E o princípio material vira matéria. Isso é a essência do universo. Isso é o universo. Tudo que existe no universo, Sol, Lua, buraco negro, átomos, tudo que existe no universo é só com um objetivo, para nós nos tornarmos espíritos, criados à imagem e semelhança de... O que é a imagem e semelhança de Deus? Inteligência e criatividade. Não é isso? Inteligência e... Deus não é o Criador? E não é a inteligência suprema? Nós temos essa capacidade também de criar, né, e de gerar inteligência. Jesus dizia, se vocês tivessem a fé do tamanho desse grão de mostarda, diria aquela montanha. Isso é essência. O resto é filosofia. Então, quando aparece um grande profeta ou um grande líder com ideias muito diferentes, qual é o fruto que ele está dando? Ah, o fruto é de morte? É de guerra? Então, não está atendendo isso. Porque isso é a base. Como é que funciona essa base, né? Ele veio e criou o mundo, né? No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada que foi feito se fez. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Falando da criação do planeta Terra, né? Isso aqui é o Evangelho de João. Emmanuel, né? 1942 anos depois, já traz uma visão mais científica do que foi feito, né? Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos
de qual Jesus é um dos membros divinos, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra, nosso planeta, por 2 vezes, no curso de milênios conhecidos. A primeira verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançasse no tempo e no espaço as balidas do nosso sistema cosmogônico e os pródromos da vida na matéria em ignição no planeta. Então, Jesus criando o planeta Terra. Por que que era importante criar o planeta Terra? Porque esse princípio espiritual que está na natureza, ele só tem uma forma de se tornar inteligência. Eu sempre falo isso, as pessoas esquecem. Qual é a única forma que tem de um princípio que está aqui ao meu redor e a gente não está vendo, em se tornar inteligência até chegar num ser individual e inteligente como nós? Qual o único caminho, você sabe? Nascer. Nascer. Mas como é que é o primeiro nascimento dessa energia? Todos vocês já fizeram essa experiência. A gente aprende desde criança, com 5, 6 anos de idade. Pega o feijão, bota no algodão e joga água. Dentro daquele caroço de feijão, tem um código genético. Aquele código genético, junto com água, fótons. Olha, de onde vem os fótons? Lá do Sol. O oxigênio. Quando mistura essas coisas ali dentro, gera uma porta, uma condição para essa energia que está na natureza. Não tem inteligência nenhuma ainda. É um princípio espiritual. Mas ela entra dentro da semente e dentro da semente ela começa a transformar um código genético naquele ser vivo. O universo inteiro foi feito só para isso. Essas partículas de fótons que ajudam a desenvolver o caroço de feijão, de abacate, de laranja, vem lá quantos milhões de anos daqui, quilômetros daqui. Vem, entra, mistura. Se o caroço de feijão estiver dentro do saco de feijão, dentro do teu armário, ele cresce. Aquela energia entra dentro dele e transforma aquilo num pé de feijão, não? Só a semente não adianta, vocês concordam? Tem que ter um ambiente preparado para aquilo. Igualzinho o espermatozoide na sua mão e o óvulo no outro. Gera alguma coisa? Não. Tem que ter o útero, os fluidos, a temperatura, e assim mesmo é difícil. Hein? Quando a gente não quer, é fácil, aí é a primeira vida. Mas quando a gente quer, fica difícil. O plano espiritual ela faz tudo errado. Vamos vai aprender. Esse vai aprender, esse aqui vai aprender. Esse que não quer, a gente vai dar. Esse que quer, a gente não dá. É assim que eles fazem, são mal. Mas é verdade. Então, essa energia, a gente descobre que está na nossa casa. Tem um monte de energia que pode se tornar um espírito um dia, que está na nossa casa. A gente só descobre quando bota lá a semente. Comprei a semente na floricultura. Coloquei no vasinho, fiz lá tudo que mandaram fazer na televisão. Também dá tudo errado, né? Mas se der certo, se eu fizer certo, vai nascer a plantinha ali. O que que é? Um princípio espiritual. E eu criei o ambiente propício para ele. Ele é sugado da natureza. Em alguns segundos, em que ele era um princípio espiritual, ele se torna o quê? Uma planta. O princípio espiritual que entrou num caroço de feijão, criou um pé de feijão, quando ele sair do pé de feijão para tu matar ele, o que que ele é no plano espiritual? Um pé de feijão. Ele não era nada. E aí os engenheiros espirituais vão lá, colhem aquilo tudo, e olha, isso aqui já pode nascer, vão gerar novas plantas. E vai crescendo na escala evolutiva. Igualzinho, gente, quando a gente desencarna, o que a gente acha que é no plano espiritual? A última encarnação que nós acreditamos que somos isso aqui. Essa energia acredita aquilo que o código genético disse para ela que ela é. Multiplica as células, busca água, busca luz solar, e você vai ser um pé de jaca, um pé de laranja, até se tornar um gato, um macaco, e um dia se tornar um ser humano, uma individualidade que toma decisões diferentes a cada um em todo o universo. Por que nós somos individualidade e os animais não são? Porque os animais, eles seguem linhas muito fortes do instinto dele. As espécies fazem coisas parecidas. Têm atitudes parecidas, definidas pelo código genético.
Nós também temos coisas parecidas. Nosso batimento cardíaco, tem uma série de coisas que são inatas, definidas pelo nosso código genético. Mas já tomamos decisões diferentes. Só nós estamos hoje, dentro dessa sala aqui, tendo uma experiência sobre o plano espiritual em todo o universo. Os gatos, os leões, os macacos têm experiências similares, que o código genético dele define. Isso nos torna individualidade, com inteligência e criatividade. Então, Jesus sabia disso. E ele falou, eu preciso transformar essa energia que está aqui no planeta Terra, ó, em seres individuais. Preciso pegar essa energia e transformar em individualidade. Preciso educar eles, preciso ensinar eles. Eles precisam nascer. Não tinha nada, não tinha planta, não tinha nada aqui. Eles começaram a trazer códigos genéticos através de asteroides, de cometas, plano espiritual, né, trabalhando com outros seres de outros planetas, enviando coisas para cá para transformar a Terra num planeta que tivesse planta. Para ter planta, transformar aquela energia em inteligência e a inteligência ir crescendo no reino animal até se tornar o que nós somos. Algumas vindo de fora, de capela, outras vindo de outros planetas, em um plano espiritual, e outras daqui mesmo, a maioria, a grande maioria daqui. Então Jesus pensou o seguinte, como é que eu faço isso acontecer? Como é que eu transformo esses espíritos e educo eles para que eles aprendam, que eles compreendam? Foi e criou a nossa escola. É uma escola e, ao mesmo tempo, é um grande agronegócio, né, assim, para transformar energia em espírito. Então, a primeira coisa que ele fez vamos criar esse celeiro, transformar eles em individualidades e vamos educar essa galera. Mas até lá eles vão dar muito trabalho, né? Jardim de infância, creche, né? É o que a gente veio dando trabalho. E o planeta vem mudando de estágio, né, de educação. O que era primitivo no início, só transformando, né? Imagina, bilhões de espíritos, né? Energia nascendo nos reinos animais, né? Quantos milhões de anos atrás? Né? Acho que são 13 ou 14 milhões de anos atrás. Né? Há 50 mil, 60 mil começa a vida em família, né? Em condições mesmo precárias, né, nas cavernas. Então, assim, milhões de anos começam as plantas nascerem, os animais, invertebrados, vertebrados, sexualidade, crescendo até chegar à condição do ser humano, que é muito próxima, 50 mil, 60 mil anos atrás. E como a gente, como encarnado, vamos dizer assim, a gente também influencia com o conhecimento o desenvolvimento da semente, Isso aí. Mudança genética dos animais. as plantas, dos animais e as pessoas. Não. Porque a gente dá ajuda. E os animais domésticos? Quantos desses animais estão crescendo, desenvolvendo para receber a energia que está ali sair para uma condição melhor? Porque você está trazendo um sentimento que eles não tinham, eles começam a ter, começam a saborear. O animal selvagem, ele é muito mais difícil para a energia que passa por ele para evoluir. A gente vê isso numa obra de Belo Luiz, que os animais selvagens, eles sentiam no plano espiritual muito, mas os animais domésticos na fazenda, eles se sentiam muito bem com os animais. Por quê? Porque você está... Tanto é que o planeta Terra, ele começa a evolução dele através dos répteis. E nós, no meio do jogo, mudamos essa... E aí fomos para os mamíferos e se tornou o ser humano. E outros planetas foram através de répteis. Mas aí depende da condição atmosférica, depende, né, uma série de coisas do planeta que iam levar mais tempo para a gente evoluir se fosse através dos reptilianos. E a gente vê um monte de gente que desprende do corpo e que faz contato com o plano espiritual contando essa história, sem saber a essência dela. Né? Que tem muita gente de altíssimo nível, como Jesus, controlando isso. Não é uma questão só de opções, mas você vê que tem ali uma verdade, né? No fundo, tem uma verdade do que eles estão falando, de reptilianos, da mudança do padrão aqui do planeta. Então, olha como a questão ela é muito científica. A gente está falando de coisa científica, uma energia que eu preciso que tenha a condição do planeta que ela nasça nas condições vegetais, que ela evolua o mais rápido possível para chegar nas condições animais. Aqueles códigos genéticos precisam evoluindo e nós vamos evoluindo com o tempo, geneticamente. Já não temos todos os dentes, os apêndices, o ser humano vai evoluindo.
E aí vai crescendo para que esse espírito que encarna tenha a melhor condição possível de interagir com o meio. E Jesus sabia disso. Então, ele cria o planeta, né? E aí João fala a criação. No início era o verbo estava com Deus. Verbo porque ele traz a ação da criação. E é a escola. É o celeiro e a escola. É o que nós estamos vivendo. E a nossa escola está mudando de estágio agora. De provas e expiações para regeneração, que é uma mudança que faz muita diferença. Os alunos, quem são? Nós. A cada encarnação. A cada encarnação, nós vamos para a escola, mudamos de série, repetimos algumas matérias, alguns créditos que nós não passamos, mudamos de condição e vamos evoluindo, até o ponto de poder mudar de escola. Tem espíritos que não estão mais no planeta Terra, ou que vieram aqui evoluir nessa escola e voltaram. Os capelinos que nasceram no Egito, todos já voltaram. Em 1942, a Emmanuel já disse, eram professores que vieram de fora. E o que mais? A escola Terra, os alunos são os nós. Continuam nascendo alguns ainda, porque a gente continua plantando e desenvolvendo, mas provavelmente nem vão viver como seres humanos aqui. Vão para outro planeta ajudar a evolução em outro lugar, assim como tem no planeta Terra. O que mais que é preciso? Escola, aluno. Quando você vê uma criança na rua e você sabe que ela está indo para a escola, por que você sabe que ela está indo para a escola? Uniforme. O que é o nosso uniforme aqui nessa escola? Nosso corpo. E como é que ele é definido, né? Na escola, como é que é? Você vai lá, pega a cor da camisa, vê qual é o tecido, vê qual é o tamanho e manda o costureiro fazer isso. Era assim, agora alguém faz para você e já vende. Pronto, mas e nós como somos? Quem é que define o nosso uniforme? Nosso código genético. Papai e mamãe no dia da fecundação, gametas masculinos e femininos, óvulos espermatozoides, vai definir o quê? Meu biotipo, né? E Olha lá. como isso evoluiu, né? É. Se você pega o princípio, o corpo humano como era, como é agora, Vem mudando. o clima, Evolução genética. tudo. Darwin estava certo, né? E como a gente consegue já manipular isso agora? Né? Eu quero que saia dessa forma, eu quero um corpo assim, eu quero esse sexo. A gente já consegue trabalhar e aprender em cima disso. O conhecimento, né? O que mais que é preciso? Escola, aluno, uniforme, sem professor, né? Missionários, profetas, povos oriundos de cada... Ai, quantos professores nós já tivemos. O que não faltou foi o professor. E toda vez medindo qual é o fruto. Qual é o fruto desse trabalho? Então, tudo programado. A nossa escola é uma cópia do que Jesus fez no nosso planeta. A gente tem uma cópia imperfeita para a educação das nossas crianças, assim como eles nos educam com essa escola. O que mais que é preciso? Escola, professor, aluno, uniforme, hein? Material escolar, que é o mais caro, né? E que dá mais trabalho para levar. Não é isso? Torá, a nossa Bíblia, o Alcorão, só botei os principais. Do Evangelho segundo o Espiritismo, a nossa Pentateuco. Não são os uniformes, os materiais? Quem é que manda esses materiais? É o plano espiritual, usando os profetas, usando os professores aqui e redigindo e ensinando. É o que a gente está fazendo hoje, né? Não estamos estudando aqui sobre isso. O que mais? O que a criança fica aflita para saber no final do ano? Onde é que está? Onde é que tá essas notas? Onde é que elas ficam? Para saber se você passou bem na sua encarnação no final. É isso aí, ela. Qual é o nosso boletim? É o nosso perispírito, não é? Bezerra não falou na obra do André Luiz que a primeira coisa que ele fez quando desencarnar foi olhar para o perispírito dele? Como é que eu estou? Estou bem ou estou mal? E o irmão Jacó? Esse tá bom. Esse estava mal. Eu conheço o neto do irmão Jacó, um empresário aqui do Rio, o Homero. E ele não acredita, não é espírita, tem uma raiva danada do irmão do Volteio.
tudo tá errado, essa história da minha tia é mentira. Eu falei, tá bom. Bom, quando você desencarnar, você me liga. Aí, notas azuis, fica um buraquinho no perispírito e a luz passa. E a nota vermelha, ficam as culpas, as nossas paixões, nossos desejos, e a luz não passa. Quanto mais nota azul, mais luz. Quanto mais nota vermelha, menos. É assim que funciona. O Repita nosso até ficar novo. boletim. Então está tudo igualzinho à nossa escola, à nossa vida. Alunos, professores, materiais. Aí, quais foram as 3 principais revelações que nós recebemos? Primeiro, Moisés, né? Deus único, monoteísmo, né? 3/4 do planeta. Apesar do pau quebrar entre muçulmanos, cristãos, católicos, protestantes, né? Apesar evangélico, apesar dos próprios muçulmanos, xiitas, sunitas, brigarem, judeus, por incrível que pareça, nós temos o mesmo Deus. É tudo o mesmo Deus. Alá, Jeová, Javé, do mesmo Deus, mas mesmo assim, pau quebra. Por quê? Porque os profetas são diferentes. Maomé, Jesus. Não foi, a gente interpreta mal. E o pior, e quando a gente tem o mesmo profeta e o pau quebra com o mesmo profeta? Nota vermelha. Hein? Aí é muito pior, né? Temos o mesmo profeta, já acreditamos no mesmo Deus e o pau quebra. Matança de São Bartolomeu, tudo cristão, né? Católicos e protestantes. Chico estava no meio. Ele não matou Muita ninguém. gente aqui também Matava tá. lá, provavelmente a gente estava, para eu estar falando tanto Oh. disso hoje. Espero que não aconteça nada que a gente está todo mundo aqui arrependido. Deixa a gente em paz. Hein? Temos que estudar, tem muita coisa para fazer ainda, não? Não vamos jogar mais ninguém para dentro do rio. É assim, cara. E depois a terceira revelação é... Qual é a principal revelação aqui? Pai. É Pai. Aqui, a vida após a morte, né? Que Jesus volta da cruz. O amor como solução e reforçar como é o Pai. A gente já sabia que existia um Pai, agora como ele é. Olha para mim e veja, Pai. E aqui? Aqui é a ciência, é a filosofia. Aqui é explicar tudo, que é o que mais irrita os não espíritas. Pô, Hernani, só vem você me explicar tudo de novo. Tudo que eu falo, você tem uma explicação, ninguém te aguenta mais. É assim, ó, treinado por ele, pô. Né? É assim que funciona o espiritismo. Tem uma explicação. Se você tiver paciência, eu começo desde o zero. Em 6 horas você vai entender. Tem coisa que leva umas 10 horas, né? Seminários, mas é assim que funciona. Primeira revelação, Deus único. Os 10 mandamentos. Eu acho mais curioso dos 10 mandamentos não matar, né? Santificar o dia de sábado, né? Acreditar em Deus, tudo isso a gente entende, né? Um povo escravo, precisava criar um monoteísmo, mas existe um dos mandamentos que ele é puramente espírita e reencarnacionista. Honra teu pai e tua mãe. Se você não honra pai e tua mãe, quem quer te receber aqui como espírito? Como Moisés nem sabia disso, nem imaginava. Mas o plano espiritual falou, bota lá. Porque quem não honra pai e mãe tem muita dificuldade, o quê? É só ver a reencarnação do Segismundo. Sufoco que foi. Você acha que se não tivesse o mentor Alexandre, André Luiz, e que tivesse que criar essa obra para a gente, Segismundo ia conseguir encarnar aquela família? Duvido. Claro que não ia. Não ia, mas não ia conseguir. Então, na prática, o que acontece na história da humanidade é os problemas muito graves, que estão muito endividados, a pessoa não recebe. Aborta espontâneo, não consegue vingar. Ali tinha um trabalho espiritual enorme, até porque estava sendo registrado para a gente estar estudando e falando sobre isso aqui hoje. Mas, na prática, a maioria das encarnações ainda são compulsórias.
são tratadas com casas transitórias muito próximas da crosta. O cara desencarna, pô, tem uma oportunidade, vai começar a criar os vínculos familiares, muitas vezes, nas primeira e segunda encarnação. Então, se você não honra pai e mãe, você vai ficar na tua turma de atrasado. Quem já estudou em escola, que algumas pessoas vão ficando para trás, vai todo mundo passando de ano, e aí o cara está com 16 anos na quinta série. Não aguenta mais, aí vai para o supletivo, né? Vai para a encarnação muito mais complicada, para lugares muito mais difíceis, porque honrar pai e mãe, cara. Isso aqui era puramente espiritismo. E é o que a gente vive na mesa mediúnica. Quantos espíritos vêm chorando, desesperados, aí começa a entender o que está acontecendo, participa das palestras, volta daqui a 3, 4 meses e fala, já entendi o que aconteceu. Esse meu filho foi aquele que eu abandonei. Tive 10 filhos, abandonei os 10, vim na pior família. Eles começam a entender. Nós também somos assim. E a gente fica aqui revoltado com um monte de coisa, achando que não merecia, que as coisas não estão boas, mas quando chegar no plano espiritual, a gente vai ver que a gente recebeu muito mais do que merecia. A mesa mediúnica, ela é perfeita nisso. O tempo passa e o espírito muda. E aí ele volta e fala, agora eu entendi. Por quê? Por causa da lógica do que é a reencarnação, do que você fez, da regressão que você vai ver que você passou. Faltam 10 minutos, né? Quem é o pai? Esse era o menor que tinha. E a vida após a morte. Isso é Jesus. Hum. O amor como única solução. E o Espiritismo? Livro dos Espíritos, as causas primárias, do mundo espírita ao mundo dos espíritos, as leis morais e as esperanças e consolações. Alguém vem estudando, tentando aprender, né? E passando para muita gente também. Tem gente que fala na rádio, faz o culto, conversa, os espíritos estão ao redor e vão aprendendo, cara. O que eu fiz na última encarnação? Porque os espíritos que desencarnam o evangelho, o cara acha que vai ficar dormindo esperando Jesus voltar. E eu falo, não é nada disso. Todo dia, não é nada disso, levanta. Né? O cara que está na Umbanda e Candomblé, o pai de santo lá, o preto velho, some, muda, vocês já viram isso? Aí o Valmir, que trabalhava comigo, que você conhece, ele falava assim, não, ele foi reencarnar. Sabe por que ele sumiu? Porque ele foi reencarnar. Aí o pai de santo, é. Vai mudar, agora vai ter um outro aqui. Isso aqui são espíritos como a gente, só que eles têm responsabilidade. O Valmir frequentava um bando, e aí a entidade sumia, né? Mudava. Tem que reencarnar, a vida é assim. Chega um ponto que não tem jeito. Tem que passar por isso. Diversas categorias dos mundos. Ó, todo mundo, isso aqui todo mundo sabe. Não preciso falar. Essa é interessante. Qual a quantidade aproximada de habitantes espirituais em idade racional, ou seja, já pode encarnar no ser humano, que se desenvolve presentemente nas circunvizinhanças da Terra? Perguntaram para André Luiz, Valdo e Chico, uma entrevista, a entrevista do espírito André Luiz, Chico e Valdo, no Anuário Espírita de 64. Em 1964, André Luiz diz que tem 20 bilhões de espíritos no plano espiritual, esperando uma vaga para encarnar. A população do planeta Terra, na época, em 64, era 5 bilhões. Agora vocês sabem quanto é, né? 8. Na época era 5. Então, tinham 5 bilhões de vagas na escola, para os 25 que estavam no plano espiritual. Encarna 5 e ficam 20 esperando uma vaga no Enem. Quem é que vai encarnar mais? Você está tendo agora, acabou de casar, feliz da vida, com a sua esposa. Você vai trazer um espírito que você nunca viu, que você não conhece, ou você vai tentar trazer aquele que você gosta, que você está com saudade, que você se comprometeu no plano espiritual? Então, aqueles espíritos que têm mais afinidade, seja por bem ou por mal, que têm mais conhecimento, que têm mais círculos familiares, são os que encarnaram mais. Os que encarnaram menos aprenderam. Você tem 5 filhos na sua casa. Um vai estudar na faculdade, no colégio, se forma, e os outros 4 não. Teoricamente, quem é que tem mais conhecimento ali? Que vai ter melhor condição? Estudou. Se tinha 5 no plano espiritual, só tinha vaga para um, em 1964. Imagina na época de Jesus. Estima-se que a população do planeta, quando Jesus esteve entre nós, era de 250 milhões de habitantes. Se tivesse a mesma quantidade de espírito, 25 bilhões, eram 100 para cada.
Então é difícil encarnar até hoje. Porque hoje estima-se que tem 40 bilhões de espíritos, tem 8 na carne. Então o Enem está aqui estudando, desenvolvendo, aprendendo, que a gente viu desde o início, é difícil mesmo. É 4, 5 para cada. E aí vem e evade da escola, né? Sai antes da hora. Aí, para acabar, André Luiz, na época, ele deu uma ideia de como estava a pirâmide desses 25 bilhões de espíritos em matéria de evolução. E aí ele simplificou muito a visão. A base da pirâmide, que eram 15 bilhões de espíritos, encarna para sobreviver. É uma luta diária para sobreviver. Seja por doença, seja porque não consegue ganhar dinheiro, não consegue estudar, problemas psiquiátricos, seja o que for. Existem pessoas que vocês conhecem, que nós conhecemos, que a luta diária dela é o quê? Para sobreviver. Então, o plano espiritual já sabe, quando vai encarnar, esse espírito vai lutar para sobreviver. E ele tem que sobreviver várias vezes para aprender o quê? Sobreviver. Não é? Ah, nessa ele não aprendeu, vamos na próxima. Essa não aprendeu, vamos na próxima. Daqui a pouco ele aprende. Tem que trabalhar, tem que estudar, tem que se equilibrar. Quantas pessoas que nós conhecemos que não viveriam se não tivesse um apoio de outra pessoa? É muito espírito. E na época era muito espírito. Agora eu espero que tenha menos, porque eles estão desde 64 aprendendo. 15 bilhões. 9 bilhões, 35% vinham para viver. Quantas pessoas vocês conhecem que vêm só para curtir? Preocupação dela o que é? Comer, beber, dormir, sexo. Música, diversão, não é isso? Futebol, jogo, fofoca, né? Então, 9 bilhões, apesar de nós acharmos, pô, essas pessoas são fúteis, pô, não fazem nada, trabalho não ajuda ninguém, pô, só vive para... Mas eles são melhor hoje em matéria de evolução dos que os não conseguem sobreviver. E na época, 1,3 bilhões, olha, pouquinho, em 5%, vinham para servir. Qual é o nosso objetivo? Por mais que seja ruim, eu não gosto de servir, não. É a gente parar de viver, porque aqui já sabe sobreviver. E passar, o objetivo é Jesus, eu estava aqui nesse topo da pirâmide. É assim que a gente vai evoluindo. Primeiro a sobrevivência, depois é curtição, depois é aprender a servir. E é isso. Tá bom. Eu não, nem doeu. E é assim, Senhor, o quanto é difícil nós imaginarmos, pensarmos quantas encarnações tivemos, quanto precisamos ainda ter para podermos chegar a esse topo que nos mostrou ainda há pouco o Hernani. Nos ajuda, Senhor. Muitos de nós ainda estamos no plano do viver, dando pequenos passos no plano do servir. Mas nós chegaremos lá porque assim é a lei. E nós aqui estamos, nesse dia chuvoso, pedindo o amparo do Mestre, esperando que fluidos benéficos nos cheguem através dos passos, porque nós já estamos, pelo menos, com a boa vontade de aprender a servir. Abençoa os médiuns, abençoa cada um de nós que vamos receber esses fluidos muito especiais, que com certeza vão nos reequilibrar psíquica e fisicamente, para podermos começar a pensar, a transformar as nossas vidas, a caminhar nessa estrada, a caminho da evolução. Que Deus nos abençoe. Vamos passar para os passos. Quer tomar passo?